Eu queria dar continuidade à nossa série de fim de mês, que é a cruz, né? Vocês já estão habituados, a gente está indo para a penúltima palavra dessa série. Mês que vem, como vamos encerrar o ano, também vamos encerrar essa série. Mas dar continuidade nesse compromisso que nós temos aqui, de no dia da ceia do Senhor nós pregarmos sobre a cruz de Cristo. E eu queria hoje falar sobre a batalha da cruz. Nós falamos aí em diversas mensagens dessa série, acerca do negar-se a si mesmo, do seguir a Jesus, do tomar a sua cruz, seguir a Jesus. Depois nós falamos sobre as duas faces da cruz, a face substitutiva e a face participativa da cruz, os dois lados da cruz. E hoje eu quero trazer uma outra visão que a própria palavra nos traz acerca da cruz, acerca da obra da cruz, do motivo pelo qual Cristo se entregou ali por nós e sofreu o que Ele sofreu. Amém? Eu gostaria que a gente abrisse em Hebreus 12, 4 primeiramente. Vamos ler o versículo 4, depois a gente vai voltar em Hebreus. Hebreus 12, 4. Quem é o escritor de Hebreus? Quem aqui sabe? Quem escreveu a carta aos Hebreus? Ah, não é Paulo. Olha lá. Não sabe quem é. Não sabemos quem é, gente. Ainda, quando nós chegar no céu, eu vou perguntar quem que é o escritor de Hebreus. Pode ser que seja Paulo, mas tudo indica que não, A forma como o texto foi escrito, a forma literária, ela não bate com as outras cartas. Então não sabemos quem que escreveu o livro de Hebreus. Mas é interessante porque o livro de Hebreus ele traz um foco na soberania de Cristo. É um livro que começa e termina falando sobre a soberania de Cristo e o papel dele, em toda a humanidade. E acho que faz mais do que sentido o autor não ser conhecido, que quem seja conhecido seja Cristo. Amém? Então acho que esse foi o propósito, O autor nem se preocupou em falar quem ele era, porque ele estava falando de alguém mais importante, que era Cristo. Então Hebreus 12, 4 diz assim, na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue. Na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue. E esse versículo ele é algo que eu tenho meditado já há muito tempo. E quando nós lemos ele, às vezes a gente não tem um entendimento. Demorou algum tempo para eu destravar na minha mente, no meu coração, aquilo que o escritor de Hebreus ele queria trazer aqui. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Então a gente lê isso, às vezes a gente lê isso de uma forma distante. Pelo menos comigo era assim. Poxa, eu tenho que lutar contra o pecado até sangrar. Até literalmente, até sair sangue de mim. E até eu entender que o autor aqui ele estava falando da cruz, e que a cruz é uma batalha, não é só um sofrimento, demorou. E é isso que eu gostaria de trazer, essa visão que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Em Hebreus 12, 2, vamos voltar um pouquinho lá, vamos ler do 1 até o 4 agora, para a gente entender um pouquinho melhor. Hebreus 12, 1 diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, olha aqui, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus.
Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Quando nós lemos o verso 2 principalmente, quando ele diz assim: em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz. Do que esse capítulo está falando? Né? Ele está falando da cruz. Hebreus 12:2 está falando da obra de Jesus na cruz. E quando ele fala que ainda nós não lutamos contra o pecado até sangrar, ele está falando do que Jesus fez na cruz. Né? Então, a cruz, na verdade, além do sofrimento o qual nós enxergamos, né, nós falamos, o que é a cruz? A cruz é o sofrimento pelo qual nós temos que passar. Né? Lembra do lado participativo da cruz? Né? Jesus passou por esse sofrimento e ele nos convida a passar com ele. Mas a cruz, além de um sofrimento, a cruz é uma batalha. Né? Então nós precisamos entender aqui que a cruz é uma batalha. Né? E eu confesso que muitas vezes eu tenho as minhas batalhas. Eu sou de carne e osso, gente. Eu não sou um robô, né, que não tem sentimentos. Eu tenho as minhas batalhas, eu tenho as minhas responsabilidades, e quando eu não cumpro com elas, né, a gente se sente ali na dificuldade. Né? Tenho às vezes dores, tenho às vezes desânimo, né, fico muitas vezes desanimado com muitas coisas que acontecem, né, seja ali no meu âmbito profissional, seja ali no âmbito aqui da igreja, seja no âmbito familiar, fico decepcionado. Né? Quem aqui não fica decepcionado? Né? Às vezes você fica decepcionado com um irmão, às vezes você fica decepcionado com um companheiro de trabalho, ou com algo que aconteceu no seu trabalho, ou com a situação ali que você está no seu trabalho. Às vezes você fica decepcionado com um familiar. Né? E já tive momentos que eu quis fugir de tudo isso. A primeira coisa que você vê quando você está passando por uma situação difícil, a primeira coisa que você procura é anestesiar a sua dor. Esse é o que qualquer pessoa, mas falando aqui do crente, né, daquele que se diz cristão, a primeira coisa que ele procura quando ele passa por uma situação difícil é anestesiar a dor. Né? Fugir da dor, né? E foi olhando para a cruz que eu comecei a entender que a minha batalha hoje aqui nesse mundo, a sua batalha hoje aqui nesse mundo, é a mesma batalha que Jesus ele teve quando ele estava na cruz. É sobre isso que Hebreus 12 está falando aqui. Jesus ele passou por uma batalha. Ok, a cruz é sofrimento, mas na cruz também Jesus teve que passar por uma batalha. E se isso é verdade para mim, também é para você. Você precisa entender que a sua batalha nesse mundo aqui não é contra carne e sangue, não é contra as coisas que você está passando na sua vida pessoal. A sua batalha aqui é contra o pecado. Nós temos uma batalha para ser travada contra o pecado. Assim como Jesus teve ali no momento na cruz. É interessante que Hebreus 4 ele diz, né, olha, o escritor escrevendo aos Hebreus, olha, foi nesse teor que eu vou dizer agora, né, vocês também lutam contra o pecado, só que vocês ainda não lutaram até o sangue, vocês ainda não deram tudo de si. Né? E o que ele está falando para nós hoje? Ele está dizendo assim, olha, vocês existem antes. O escritor de Hebreus está dizendo, antes daquilo ali formar aquilo que precisa ser formado em você, aquele sofrimento, aquela luta, vocês desistem antes. Vocês cedem à tentação, vocês justificam o pecado, né? Vocês buscam alívio de forma fácil.
Sabe aquela palavra que dizem hoje assim, ó, tudo bem se doer, desde que não doa muito. Se doer demais, eu fujo. Essa é a mentalidade do cristão hoje. É a mentalidade do crente hoje. Vem um sofrimentozinho ali, uma luta, uma batalha, o crente já procura uma forma de pular fora. Não há um entendimento de que aquela batalha, aquela luta, ela é para gerar ali um crescimento. É para ela te desenvolver, é para ela te trazer mais próximo de Deus. Como nós normalmente reagimos à dor e à injustiça? Quando nós sofremos, o que a gente faz? A gente se anestesia. A gente se anestesia. Vocês já viram aquelas pessoas que quando passam por um trauma muito significativo, elas demoram para cair a realidade do que aconteceu? Quando você perde alguém muito próximo, né? Eu lembro de uma irmã da igreja que uma vez perdeu o marido num acidente de moto. Nós conhecíamos ela, o marido. E ela não caiu na real, só depois de alguns dias que ela foi cair na real com o marido dela. Ela nunca mais veria o marido dela. Você olhava para ela ali no velório, no enterro, ela estava dando risada, estava de boa. Ainda não tinha entendido o que havia acontecido. Naturalmente o corpo dela anestesiou aquele momento, aquela dor, né? Mas nós como crentes, quando vemos alguma luta, o que nós fazemos? Nós procuramos anestesiar o nosso sentimento, o nosso sofrimento. E o que a gente faz? Como que a gente faz? Com entretenimento, com comida, com remédios sem necessidade, com rede social, com diversas coisas. Eu vou assistir uma série no Netflix para ver se eu esqueço o que está acontecendo. Vou tirar a cabeça disso, eu vou pôr a minha cabeça em outra coisa para eu não sofrer com isso daqui. Quando nós sofremos, nós nos amarguramos contra as pessoas que nos feriram. Não é verdade? Pensa que o seu sofrimento ele foi causado por alguém. De repente alguém até próximo de você, muito próximo. Você fica amargurado com aquela pessoa. Você fica chateado, você deixa de falar com aquela pessoa. Quantas pessoas que estão na igreja hoje, nem vou falar crentes aqui, mas quantas pessoas que estão na igreja hoje que ficam aí, já estão aí há muitos anos sem falar com um determinado familiar, porque se sentem amargurados por aquilo que eles causaram. Quantas? Você vai achar uma pessoa em cada igreja, no mínimo, que não fala com o familiar porque se sente chateado, amargurado, triste por causa daquilo que ele fez com você. Vai achar. Quando nós sofremos, nós nos revoltamos ou esfriamos contra Deus, né? A primeira pergunta que vem à sua cabeça é: por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Quem nunca fez essa pergunta aqui? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Quando nós sofremos, nós desanimamos. Nós falamos: é demais para mim, não aguento mais, vou largar tudo, vou embora, vou abandonar tudo. Essa é a nossa reação quando vem um sofrimento, quando vem uma luta. Nós procuramos anestesiá-la, né? E a cruz, ela nos revela de fato contra o que nós estamos lutando. Quando nós olhamos para a figura de Jesus na cruz, nós podemos tirar alguns pontos que nos explicam qual é o motivo da nossa luta, pelo que nós estamos em guerra. E por isso que eu queria falar da batalha da cruz hoje. A batalha da cruz não é só contra as circunstâncias, dores, injustiças, não. A batalha da cruz é contra o pecado.
contra a tentação de agradar sua carne, contra a tentação de endurecer seu coração e contra a tentação de perder a sua fé. 3 coisas. 3 tentações. Primeiro, agradar sua carne. Segundo, endurecer seu coração. Terceiro, perder a sua fé. E aí eu queria que a gente olhasse para o testemunho de Jesus na cruz, para a gente ver como que ele reagiu a essas 3 coisas. Dessa forma, aprendermos com ele como nós devemos fazer. Amém? Amém. Então nós vemos aqui que Hebreus 12 é o nosso modelo de resistência. Hebreus 12 diz que Jesus ele trocou a alegria daquilo que ele estava, daquilo que ele era, daquilo que ele estava fazendo, pelo sofrimento de suportar a cruz. E aí o escritor de Hebreus ele nos diz: mas vocês ainda não lutaram até sangrar. Olha, Jesus ele foi e ele trocou a alegria que ele tinha para sofrer na cruz por nós, e ele lutou até sangrar. Quando a gente olha para a cruz, o que nós olhamos? Quando você olha para a cruz, o que você se lembra? Pense aí em Jesus na cruz. Como que está ali, quando colocaram a coroa de espinhos na cabeça dele, como é que está o rosto dele? Ensanguentado. O que tem nos ombros dele, na sua visão? Sangue. No corpo dele que foi esmagado, judiado, o que você enxerga? Sangue. Nos furos, tanto nos braços como nos pés, o que você enxerga? Sangue. A cruz é um lugar de sangue. Quando ele te chama, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ele está te chamando para uma batalha sangrenta. Não é uma batalha de boa que você pode fugir no meio do caminho e se esconder. Ah, se for pesado demais para mim, eu saio fora, eu desisto dessa batalha. Isso não é uma possibilidade. Não é uma possibilidade. E aqui em Hebreus 12, no versículo 13, ele diz que Jesus é o nosso autor e consumador da fé, e ele entra na cruz sabendo que ali ele teria uma batalha contra o pecado, não só sofrimento físico. Então o que Jesus passou na cruz não foi só o sofrimento físico que ele teve que aguentar. Ele teve uma batalha para ser travada ali. E nós vamos voltar em um outro versículo, em Marcos 14, que fala sobre isso. Marcos 14, 37 e 38, né, que eu mandei. Põe no 37, né? Quem se lembra dessa passagem aqui? O que estava acontecendo? Onde eles estavam? Eles estavam no Getsêmani. Estava ali momentos antes de Jesus ser preso, ser traído por Judas. Jesus leva os discípulos a orar no Getsêmani. E ele fala assim, olha, vigiem e orem. Ele dá uma orientação. E aí no verso 37 diz assim, e voltando achou-os dormindo. Então ele mandou os discípulos vigiarem e orarem. E ele deve ter feito o mesmo, certo? Né? Ele foi vigiar e orar. E voltando achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vai verso 38, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que ele diz, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O pecado entra na nossa vida através do quê? Tentação. Você vai ser tentado a pecar primeiro. Antes de pecar, você vai ser tentado a pecar. Então, quando nós olhamos para essa passagem aqui, momentos antes da crucificação, momentos antes de tudo que ia acontecer com Jesus, o que ele estava fazendo? Vigiando e
Orando. Então, vigiar e orar aqui no Getsemane foi o momento em que Jesus ele abasteceu o seu coração para a guerra que ele ia travar na cruz. Ele, como homem que abriu mão, né, da sua divindade como filho de Deus, ele veio como homem, e ele ia passar por um processo de crucificação, ele já sabia disso, mas ele precisava se abastecer para poder passar por aquilo sem pecar. Então, Marcos 14:38, a gente pode tratar como Jesus ele se supriu espiritualmente para passar por essa guerra, né? As linhas de suprimento espiritual. E é interessante porque quando você vai para uma guerra, se você não abastece as suas linhas de suprimento, você é derrotado. Né? Quem aqui sabe como que Hitler perdeu a guerra? A Segunda Guerra Mundial? Não sabem? Ninguém estudou aqui? Ninguém lembra das aulas de história? Ah, você estava dormindo na aula de história, hein? Né? As crianças provavelmente ainda não estudaram, né? Estão estudando a Segunda Guerra Mundial? Vou explicar aqui, né? Vou pôr duas imagens aqui que vai mostrar um pouco como Hitler perdeu a guerra. O Jean, pode pôr a primeira, eu vou encaminhar as imagens aqui também para o pessoal do ON, lá no grupo do ON. Só um minutinho aqui. O pessoal do ON vai receber aí no grupo do ON para eles não ficarem de fora, tá? Tá aí, ó. A primeira imagem é essa imagem aí, ó. A parte que está em amarelinha é a menor imagem, tá? O pessoal do ON é a imagem que foi a segunda imagem, tá? A parte que está amarelinha era o que Hitler havia conquistado no momento que ele perdeu a batalha que definiu a decadência do Império Alemão, né? Então toda a parte amarela, aí, tá vendo? Germany, que é a Alemanha, Polônia, Tchecoslováquia, Áustria, Hungria, Romênia, Iugoslávia, Bulgária. Toda essa parte amarela Hitler já havia conquistado. Do lado de cá tinha uma região que ele não havia conquistado, que era a região da União Soviética, né? Ali, ó, o USSR, tá vendo ali? Aquele traço ali, ó, na verdade eu vou falar dos traços depois, mas beleza, tá aí, ó. Toda a parte verde pertencia à União Soviética e toda a parte amarela pertencia à Alemanha. Do lado esquerdo, do lado de cá, que vocês não estão vendo, ficava outra parte que Hitler ainda não havia conquistado, a Grã-Bretanha ou a Inglaterra, tá? E ele estava em guerra com a Grã-Bretanha. O que ele decide fazer? Ele falou, vou atacar dos dois lados, sou muito inteligente. Vou dividir minhas tropas, que os meus vizinhos são fraquinhos, e vou atacar tanto a Inglaterra do lado de lá, quanto a União Soviética do lado de cá. E aí ele sai ali da Alemanha, ó, Berlim, tá vendo Berlim lá no canto lá em Simão, lá no canto lá. E ele tinha que chegar em Moscou aqui, ó, para tomar a União Soviética. E aí ele vai, beleza, de boa, planeja do jeito que ele achava que tinha que planejar. Só que conforme ele vai indo mais para leste e para o norte, o que vai acontecendo? Vai ficando frio. E os russos, eles não são bobos nem nada. Né? Os soviéticos, eles não são bobos nem nada. Conforme Hitler ia avançando, o que eles iam fazendo? Eles iam mais para dentro. Por quê? Porque mais para dentro ficava frio, a ponto de chegar a menos 20, menos 30 graus. O que aconteceu? O combustível dos tanques de guerra e dos caminhões começou a congelar. Eles não tinham equipamentos que podiam andar na neve. Quando a neve descongela, ela vira lama. Então, quando eles precisaram de comida, o que aconteceu? Comida, combustível e munição, o que aconteceu? Começou a ficar muito longe da Alemanha para levar combustível, alimento e munição aonde eles estavam.
os caminhões não chegavam. Por quê? Porque era muita lama e os caminhões não estavam preparados para andar na neve e na lama. Ou seja, o que aconteceu? Eles começaram a perder as linhas de suprimento. Começou a acabar comida, os alemães começaram a morrer congelados porque não tinham roupas adequadas para o inverno. E quando os alemães chegaram lá em Moscou, eles estavam totalmente enfraquecidos e perderam a batalha. Coloca outra imagem para mim, Jean, por favor. Olha a diferença da Rússia para o Império Alemão. O Império Soviético, a União Soviética, é toda essa parte verde. E o alemão, a conquista que o Hitler havia já conquistado, toda a parte vermelha. A Rússia ainda tinha muito material para ir mais para o fundo. Eles pararam ali em Moscou. Mas todo esse caminho, Hitler foi perdendo todos os seus tanques, todos os seus caminhões. E muitos soldados alemãos nazistas morreram congelados e com fome. E ele não conseguia trazer mais comida, mais combustível, mais munição da Alemanha, porque os caminhões não chegavam onde eles estavam. Foi aí que começou a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Foi aí que Hitler se ferrou. Né? Por quê? Porque ele não conseguiu proteger as linhas de suprimento dele. E o que Jesus está fazendo? Pode tirar se quiser. E o que Jesus está fazendo aqui no Getsemane? Está abastecendo as suas linhas de suprimento para ele ir para uma guerra. Vigiai e orai. É isso que te abastece para uma guerra. Aquele que não vigia e não ora, vai perder a guerra. Não tem como. Vai acabar o seu combustível no meio e você não vai ter como ser suprido. Então, numa guerra, se você perde o seu abastecimento, você perde a batalha. Né? Hitler ele levou suas tropas até um lugar onde ele não conseguia suprir as tropas. Acabou a comida, não tem como vir de tão longe. E os soviéticos, logicamente, eles foram espertos, eles foram distanciando mais para gerar essa distância maior e gerar mais dificuldade de suprir as tropas. Né? E se nós queremos vencer as batalhas espirituais, precisamos proteger nossas linhas de suprimento espiritual. Vigilância e oração, isso nos enche do Espírito Santo. Amém? Então a luta de Jesus na cruz era contra o pecado. Nós vemos aqui que um pouco antes dele ir para essa guerra da cruz, ele se abastece, ele se enche através de oração e vigilância. E qual era a estratégia do diabo na cruz? Né? Ele queria levar Jesus à cruz para tentar fazer com que ele pecasse. Por quê? Porque se ele pecasse, ele não poderia morrer pelos nossos pecados, ele ia morrer pelos pecados dele. Da mesma forma que nós, ele se tornaria como um de nós, que não teríamos a condição de salvar ao outro, nem de salvar a nós mesmos. Então, se o diabo levasse Jesus a pecar, ele ganharia a guerra, porque Jesus ele não poderia mais ser o Redentor. E nesse ponto de vulnerabilidade, ele coloca Jesus, ele tenta acertar Jesus, ele tenta fazer com que Jesus caia no momento de maior vulnerabilidade, de dor e fraqueza física dele. Ele atinge Jesus com as maiores tentações. Né? Como eu disse, se Jesus pecasse, ele morreria pelos próprios pecados. Ele não poderia nos substituir. Né? E Jesus vence. Jesus morre em santidade, ressuscita em santidade. Né? Ele morre como o cordeiro sem mácula, sem mancha e sem culpa. E é interessante que, pensa comigo aqui, o inferno é um lugar para quem? Para quem peca. Quem vai para o inferno? Pecador. Que não se arrependeu, não se converteu, não confessou Jesus com a sua boca. Certo? Concordamos nisso? Né? Jesus, ele não pecou. Ele era extremamente santo.
e ele vai para o inferno. E aí chega quem? Lá no inferno, um homem santo. A Bíblia diz, acho que é em Atos, deixa eu ver aqui rapidinho, eu anotei, isso não está ali é Atos 2:24, eu mandei já? Pode pôr então, por favor. Atos 2:24, porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então ele chega no inferno, um homem santo, num lugar onde não há pessoas santas. E o inferno começa a ficar incomodado com ele. Quanto tempo um homem de pura santidade, quanto tempo o inferno ia aguentar um homem de pura santidade lá? Passou um dia, deu para aguentar, 2 dias, aguentou, mas no 3º dia, ele ressuscita. E a Bíblia diz que ele tira do inimigo, do diabo, as chaves do inferno. Né? Eu fiquei pensando nisso, né? Apocalipse 1:18, né? 1:17 e 18, pode pôr aí, gente. A gente vai ler aqui. Eu fiquei pensando, Jesus ele tirou do diabo as chaves do inferno. Aí eu fiquei pensando assim, lógico, conjecturando aqui é coisa minha, né? Jesus era um ladrão, então quantos ladrões tinham na cruz com ele? 3, não era só Jesus e 2 ladrões, tinha 3 ladrões na cruz. Porque Jesus roubou o acesso do inferno de Satanás, né? E aí diz assim em Apocalipse 1:17, ao vê-lo, né? Aqui João, no caso, teve a visão, né? Primeiro capítulo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo, para todos sempre tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus desce lá, o inferno aguenta ele por 3 dias só, uma pessoa com uma santidade perfeita, e ele ressuscita. Deus o ressuscita daquele lugar, porque a morte não podia contê-lo. O inferno não podia contê-lo. O pecado não podia contê-lo, porque ele não tinha pecado. E antes de subir de volta, ele pega as chaves do inferno do diabo, né? E toda a autoridade é dada a ele. Né? Então Jesus ele vence, morre em santidade, ressuscita em santidade. Ele vence a batalha da cruz. E como que nós vencemos? Através da santidade. Através da santidade nós vencemos a batalha contra a tentação e o pecado. Mas Felipe, como que Jesus lutou na prática essa batalha que nós estamos falando aqui até o sangue, né? Como é que foi essa luta dele até o sangue contra o pecado? E eu penso aqui que há 3 grandes tentações que ele enfrentou na cruz. A primeira delas foi justamente aquilo que a gente falou, se automedicar da dor. Né? Se automedicar da dor, né? Tentar anestesiar a dor. Mateus 27:34 diz assim, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. O que é vinho com fel? Vocês sabem o que é vinho com fel? Fel é tipo uma mirra. Naquela época era usada para anestesiar. Ela tinha um efeito de como se fosse de uma droga, para deixar a pessoa meio fora de si, para ela não sentir dor. E normalmente o Império Romano, os romanos, quando eles iam crucificar os condenados, eles davam vinho com fel para essa pessoa beber, para ela ficar anestesiada, ela ficar meio alucinada e não sentir a dor do sofrimento. Né? E quando Jesus estava nesse versículo, né, nesse capítulo de Mateus 27, ali um pouco para cima diz que escolheram Simão o Cirineu para ajudá-lo a carregar a cruz e ofereceram para ele vinho com fel, e ele recusou, para ele não se anestesiar do sofrimento que ele haveria de passar. E ele diz, meu pai me deu um cálice amargo, eu vou bebê-lo por inteiro.
Ele não foge da dor que está ligada ao propósito dele. E nessa versão dessa tentação de hoje, quais são que nós temos? Né? Com o que nós nos automedicamos? Com o que as pessoas hoje se automedicam da dor? Elas consomem drogas, bebidas, álcool, pornografia, comida em excesso, entretenimento sem fim, Netflix, redes sociais, Instagram. Como que elas se medicam? Com a compulsão por compras. Já viu a pessoa quando fica nervosa sai para comprar? Já viu aqueles programas da... Como é que chama aquele canal? Discovery, né? National Geographic lá, aqueles programas que falam lá, que mostram os compulsivos por compra. As pessoas usam isso para anestesiar a dor. Trabalho. Já ouviram o termo workaholic? Que as pessoas compulsivas por trabalho, elas trabalham para fugir das responsabilidades, das dificuldades, das lutas que elas têm na vida. Então, em vez de levar a dor a Deus, a gente tenta enterrar a dor na carne. É isso que o crente faz hoje. Ao invés de levar a sua dor a Deus para Ele aliviar, né, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não, a gente tenta enterrar a dor na carne, tenta fazer pela força do nosso próprio braço. E o que Jesus nos chama para fazer hoje? Né? Ele nos chama para dizer, eu não vou mais medicar minha alma para fugir do processo. Eu tenho que passar por esse processo de Deus na minha vida. Toda vez que nós fazemos isso, gente, toda vez que nós tentamos fugir do processo de Deus na nossa vida, medicando a nossa dor, a gente não cresce aquilo que nós deveríamos. Nós não atingimos o propósito daquilo que Deus tem para a gente. Nós estamos simplesmente tentando pular etapas. Né? E lutar até o sangue, quando nós lemos aqui em Hebreus 12:4, significa encarar a dor com Deus, chorar diante dele. Não diante dos ídolos que prometem para a gente alívio rápido. É isso que as pessoas procuram hoje, alívio rápido. Então a primeira tentação que Jesus passa na cruz é se automedicar da dor. Segunda tentação, ficar amargurado com as pessoas e com o Pai. Pensa comigo, né? A crucificação de Jesus foi totalmente injusta, certo? Ele não fez nada, a única coisa que ele fez foi irritar os fariseus, irritar o sistema religioso daquela época. Só que as pessoas não fizeram isso só porque inventaram um crime com ele, as pessoas fizeram isso com um sentimento de vingança. Os romanos descarregaram um ódio diabólico nele. Não foi simplesmente só para punir ele pelo que os judeus os estavam acusando. Descarregaram nele todo o ódio, toda a vingança que eles tinham no coração deles. E aí Satanás vai lá no ouvido dele e sussurra, olha só, né, o que eles fizeram com você. Você não vai revidar? Você não vai contra-atacar a maldade do mundo, a maldade dessas pessoas corrompidas? E como que ele responde? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Satanás chega para ele e fala assim também, olha, você não está vendo o que seu pai está permitindo que façam com você? Que tipo de pai é esse que permite uma coisa para o filho? E qual é a resposta dele para Satanás? Vamos abrir Salmo 22. Salmo 22 é um salmo da cruz. Ele é um salmo messiânico que Davi escreveu para acontecer muitos anos depois com Jesus, muitos séculos depois com Jesus. Olha o que diz o Salmo 22.
Deus meu, por que me desamparaste? Quem fala isso na cruz? Jesus, ele recita o Salmo 22 na cruz. Por que se acham longe da minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Deus abandonou Jesus na cruz. Contudo, olha como que ele responde. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Vamos ler até o final? A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. O que aconteceu quando ele é crucificado? Eles lançam sorte da roupa dele, né? Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos, sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Pode terminar. Então, Satanás chega nele e fala: olha aí o que seu pai permitiu que acontecesse com você. Qual é a resposta dele? Verso 3, Salmo 22, verso 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. A resposta dele é uma adoração. Quando ele diz tu és santo, ele está dizendo tu és grande, tu és maravilhoso, tu és misericordioso, tu és soberano, a tua vontade é perfeita. O Senhor é perfeito, o Senhor está comigo. Em ti eu confio. Então aqui ele adora o Senhor, em resposta à indagação do inimigo ali. O que ele está dizendo é: Senhor, Pai, a tua liderança na minha vida é perfeita, mesmo quando eu não entendo. Como que é a nossa reação quando nós passamos por uma injustiça? Quando alguém faz algo contra nós, o que nós queremos fazer com ele? Igual ou pior, certo? Olho por olho, dente por dente. E qual que é a reação de Jesus? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Quando alguém muito próximo de você faz algo com você, quando Deus permite que você passe por uma luta, qual é a sua reação? Ficar chateado, né? Com Deus. Ah, Senhor, eu vou rasgar o verbo hoje com o Senhor. O que Jesus faz? Ele adora. Ele adora o Pai. E aqui lutar até o sangue nessa tentação significa recusar o ressentimento.
decidia perdoar as pessoas que não merecem. Como nós também não merecíamos ser perdoados por Deus. Básico, simples. E continuar dizendo: Senhor, Tu és santo, Tu és bom, a Tua vontade na minha vida ela é perfeita. Não importa se eu estou passando por isso agora, eu sei que o Senhor tem um plano e um propósito nisso. Então a segunda tentação é ficar amargurado com as pessoas e com o Pai e com Deus. Então qual foi a primeira tentação mesmo? Se automedicar da dor. Segunda tentação, ficar amargurado com as pessoas e com Deus. Terceira tentação, desanimar e perder a fé. O que o diabo queria que acontecesse com Jesus na cruz? Que ele desanimasse e perdesse a fé. Pensa, se coloca ali no lugar de Jesus ali. Todo o sofrimento que ele estava passando e ele sendo crucificado ali. Além disso, ele estava carregando nos ombros o pecado de toda a humanidade. Alguém que nunca havia pecado na vida inteira dele, nos 33 anos de vida dele. Ele estava ali carregando o pecado de toda a humanidade. E, consequentemente, quando ele carrega o pecado de toda a humanidade, ele se afasta de Deus, o qual ele nunca havia se afastado durante a vida inteira dele. Se tinha alguém que nunca se havia se afastado de Deus, teve alguém que nunca se afastou de Deus, foi Jesus até esse momento em que ele é crucificado. Porque nós nascemos afastados de Deus, ele não. Nós nascemos afastados de Deus e somos reconciliados através da obra de Jesus na cruz, quando nós cremos nele e nos arrependemos e passamos a viver como verdadeiros cristãos. Com Jesus não, ele nasceu já conectado com Deus. Ele nunca havia se separado de Deus. E quando ele recebe nos ombros a culpa do pecado de toda a humanidade, eu creio que talvez o sofrimento físico dele não havia sido nada perto da dor que ele sentiu de se separar de Deus. Até aquele momento. Ele tinha tudo para gritar: é impossível, eu não aguento mais. Dor física, emocional, abandono, escuridão. A tentação ali era: não vai dar, eu vou cair, eu não aguento mais, não vale a pena. Acho que esse era o sentimento dele ali. Estou conjecturando, tá, gente? Mas se coloca no lugar dele, talvez você tenha a mesma impressão que eu. E como que Jesus responde quando ele está diante ali dessa situação? Ele diz assim: tu não deixarás a minha alma na morte. Ele enxerga pela fé o fruto da obra da cruz. Ele olha lá para frente e ele vê pessoas restauradas, povos redimidos, famílias restauradas, uma igreja restaurada. E como ele termina dizendo: está consumado. Então ele morre fluindo de fé, não com incredulidade. E aqui lutar até o sangue significa recusar a ceder até ao desânimo. Continuar declarando a palavra de Deus quando tudo grita o contrário. Crer que Deus pode redimir qualquer coisa na sua vida. Então são essas três tentações. Primeiro, se automedicar da dor. Segundo, se amargurar com as pessoas e com Deus. Terceiro, desanimar e perder a fé. São essas três tentações que normalmente nós também temos quando nós somos tentados para ceder ao pecado. Onde você tem se medicado para fugir dessa dor? Para fugir da dor hoje? Se pergunte aí para você.
que você tem feito quando vem uma luta na sua vida? O que você tem feito para se automedicar? Você tem levado até Jesus a sua dor? Ou você tem procurado soluções para anestesiar essa dor? Com quem você está amargurado? Com qual pessoa? Com qual familiar? Com um amigo? Com o próprio Deus? Com quem que você está amargurado hoje? Que você precisa se reconciliar? Em que área você já entregou os pontos, né? Achando não dá mais, é demais para mim, não consigo, não aguento mais. Em que área você já entregou? Já bateu, deu as 3 batidinhas. É só quem faz jiu-jitsu entende isso, né? Deu as 3 batidinhas, desistiu, né? Faça essas perguntas para você, né? O que você tem que fazer? Felipe, o que eu tenho que fazer? Lembra lá como que Jesus abasteceu as linhas de suprimento dele? Vigiando e orando. Sem vigilância e oração você vai entrar em tentação. E aí nós temos umas práticas concretas que eu posso sugerir aqui, como nós já estamos sugerindo há muito tempo, né? Tempo diário de palavra e oração como prioridade, não como sobra da sua agenda. Procura fazer isso na primeira hora do seu dia, acorda meia hora antes. Tem um tempo de oração em família, aqueles que marido e mulher aqui, os cônjuges aqui, pessoal do ON, os cônjuges aí do ON. Não deixa para fim do dia. Ou se deixar para o fim do dia, tenha certeza que você vai estar fazendo. Tenha um compromisso, uma disciplina. Tenha momentos de sinceridade radical com Deus. Derrama a alma para Deus. Ele procura em nós transparência. Peça ajuda para a sua comunidade de fé, no caso nós aqui. Nós temos irmãos aqui que são mais experientes na fé, que podem contribuir, podem te ajudar pela dificuldade que você está passando. Pessoal do ON também. Amém? E o que isso gera em nós como igreja? O que isso implica em nós como igreja? Qual é a visão de uma comunidade que abraça a batalha da cruz? É uma igreja que não foge da dor, das lutas espirituais. É uma igreja fortalecida. É uma igreja já calejada. É uma igreja que já passou pelo processo, está pronta para a próxima batalha. Eu falei muito disso na sexta-feira, né? Se nós queremos dar o próximo passo, né? Eu usei o exemplo de Josué. Quando ele foi entrar na terra prometida, o que Deus pede para ele? Que ele circuncidasse o povo. Mas já não devia ter feito lá atrás com Abraão? Quando Abraão faz uma aliança com Deus, ele ordena que Abraão circuncidasse todos os meninos até 8 dias de vida. Só que por razões diversas aí de corrompimento do povo, eles param de fazer isso. E Deus fala, vocês querem chegar... Porque eles iam entrar na terra, mas antes eles iam ter que batalhar para entrar na terra. Não é só chegar, Deus, cheguei, estou aqui, me dá de bandeja a terra prometida. Não, eles iam ter que lutar, eles iriam para a maior guerra deles, contra todos os povos que viviam ali, contra os gigantes lá de Jericó. E Abraão fala, vocês querem... Deus fala, vocês querem conquistar a terra? Vocês vão ter que renovar a aliança comigo. Vocês vão ter que circuncidar os homens. E aí eu falei, né? Quando é criança é de boa, né? Quando é adulto ali, quem não sabe o que é circuncidar, depois pergunta para Dani. Ela ficou responsável em ensinar todo mundo o que é isso. Né? Só que ele fala, pega uma faca de pedra,
Faca de pedra, afiadinha, com navalha. E você vai circuncidar todos os homens com essa faca de pedra. Pensa batendo e não cortando na primeira, com a faca de pedra. Aí bate de novo, não corta, tá ali um pedacinho, ficou pendurado. Imagina o sofrimento desses homens. Então, para renovar a aliança com Deus custava. Custava o quê? Sofrimento, dor. Mas eles foram para a guerra calejados, fortalecidos. Deus foi à frente deles. O que nós, como igreja, nos tornamos quando nós lutamos até o sangue? Quando cada um aqui se compromete a lutar até o sangue. A gente se torna um povo que não se deixa dominar pela amargura, mas que responde com perdão. Nós nos tornamos um povo perdoador. Perdoador. E terceiro, nós nos tornamos uma família que não se entrega à fé. Que não entrega a fé. Perdão. Mesmo no vale, mesmo na enfermidade, mesmo na luta, mesmo na crise, mesmo na batalha, mesmo na escassez, nós ainda cremos, porque nós estamos fortalecidos. Então, se nós vigiarmos e nós orarmos, se nós lutarmos contra o pecado, a santidade vai aparecer. O que vence o pecado, a tentação? Santidade. Que vem como? Através de orar e vigiar. É uma receita de bolo, gente. Às vezes a gente fica pensando, o que eu preciso fazer para atingir o próximo nível espiritual da minha vida? Vigiar e orar. Você vai se santificar e você vai ficar fortalecido e desenvolver uma intimidade maior com o Senhor. E vai vencer as batalhas. Veja, você vai vencer as batalhas, você não vai deixar de passar por elas. Mas você vai passar por elas e vai se tornar mais calejado. Então é assim que nós lutamos as nossas guerras. Lembra daquela, tem uma música, né, do Gabriel Guedes, né? É assim que eu luto as minhas guerras, né? É assim que nós lutamos as nossas guerras. Vigilância, oração que gera santidade. E aí nós não caímos na tentação do pecado. Amém? Então na cruz Jesus ele travou uma batalha máxima contra o pecado e venceu sem ceder à tentação. Pela mesma graça, nós somos chamados a lutar contra o pecado até derramar o sangue. Sem anestesiar a dor, sem nos amargurar e sem perder a fé. Amém?